8h31, tem alguns assuntos que até recentemente eram tabu. Entre eles, por exemplo, o caso da disfunção eréctil. Pouca gente falava, era alguma coisa assim, ainda tido como um certo tabu. Mas um pesquisador brasileiro, que está na Suíça, desenvolveu um equipamento eletrônico que promete dar uma solução a esse problema. E ele está aqui conosco, é o doutor Rodrigo Araújo Fraga, que é PhD em farmacologia, e ele é o CEO da empresa Confia. Doutor Rodrigo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigado, doutor. Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo interesse pela tecnologia. Exatamente. Voltando exatamente para a tecnologia. É uma substituição, então, de um medicamento químico, né? Por alguma coisa eletrônica. Qual é a diferença entre uma coisa e outra para a solução desse problema, doutor Rodrigo? A nossa solução é como se fosse um marca-passo, né? Ela é um implante e ele ativa os nervos que são responsáveis pela ereção para promover duas coisas. Uma é a regeneração dos nervos, aqueles pacientes, por exemplo, que retiram a próstata e isso leva um dano aos nervos, e a gente restabelece a função desses nervos, e outra é a ativação do nervo, né? A vantagem, como você disse, em relação à terapia oral é que não é um químico, não tem efeitos colaterais. Mas uma coisa importante também, Heródoto, que 30% da população que tem disfunção erétil não responde à terapia oral. E esses 30% que eles usam hoje são injeções penianas e próteses penianas, que são dolorosas e problemáticas, mas são a única solução que esses pacientes têm hoje, né? Então a gente também espera trazer para esses pacientes uma solução mais confortável e mais digna e que eles possam se beneficiar bem da nossa terapia. Agora, doutor Rodrigo, aquilo que popularmente está sendo chamado então de um Viagra eletrônico, ele já foi aprovado pelas entidades responsáveis por isso, aí na Europa, inclusive, aqui no Brasil, pela Anvisa e por aí afora, ou não? Não, ainda não. O nosso dispositivo está em pesquisa, né? A gente já desenvolveu e ele está em fase de teste clínico, né? Como é um implante, a aprovação demora um pouco. A gente precisa testar clinicamente, são vários pacientes, vários testes clínicos, e depois de demonstrar segurança e tolerabilidade, e aí sim ele será aprovado pela Anvisa, FDA, EMA, nos Estados Unidos. Demora um tempo ainda, mas o que a gente observa, a gente já iniciou os testes clínicos, que os resultados são muito bons, né? E a gente não observou efeito colateral nenhum nesses resultados preliminares. Então é uma questão de tempo até a gente completar esses estudos e trazer esse dispositivo ao mercado para beneficiar essas pessoas que estão em necessidade. Agora, doutor Rodrigo, para implantar então esse dispositivo, é necessário uma cirurgia ou não? É necessário uma cirurgia, sim, mas é uma cirurgia minimamente invasiva, feita por laparoscopia, e para os pacientes que fazem a remoção da próstata, porque estão tratando o câncer de próstata, a gente implanta no momento da cirurgia, então não tem a necessidade de uma cirurgia adicional, né? E é uma cirurgia muito simples, adiciona ali 20 minutos ao procedimento, né? E os pacientes vão embora, como é uma cirurgia de laparoscopia, por exemplo, os pacientes de prostatectomia chegam no hospital à tarde e na manhã seguinte já estão de volta às suas casas. Compreendo. Doutor Rodrigo, quer dizer, ele não tem efeito colateral, como tem, então, os medicamentos via oral? Correto. A gente já implantou até hoje 13 pacientes, nenhum efeito colateral foi observado, né? O que a gente espera. É claro que os estudos estão em andamento, a gente precisa completar esses estudos para ter uma conclusão sólida, mas até o momento nenhum efeito colateral foi observado. É possível a gente ter uma ideia do preço desse dispositivo eletrônico? Ainda está cedo, porque o desenvolvimento está no início, Heródoto, mas a gente acredita que ele vai ser similar ao preço hoje que se paga para o implante de próstata, o implante peniano, ou as injeções, né? As injeções, quando você coloca o custo ao longo do prazo de 5 anos, é um custo muito alto, a gente acredita que a gente vai ficar abaixo disso. Perfeitamente. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Prazer é meu. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Araújo Fraga, que é PhD em farmacologia e CEO dessa empresa que está desenvolvendo, então, o chamado Viagra eletrônico, que está aí. A empresa se chama Confia, né? E tem esses detalhes que ele acabou de explicar aqui para a gente.